Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e esse aqui é um vídeo, depois de uma live de 4 horas e 40, é um vídeo dando as minhas avaliações sobre o que foi, minhas impressões iniciais, talvez seja esse melhor o termo, do que foi a reunião de apresentação da primeira proposta que o Fluminense recebeu pela sua SAF em 2025. A reunião do Conselho Deliberativo foi transmitida ao vivo pela Flu TV. Tem um react na íntegra da reunião, tá ao vivo aqui no Raiz Tricolor, 4 horas e pouco. Você pode assistir ela completinha lá, inclusive com os meus comentários ali ao vivo. E aí, obviamente, como muito comentário ao vivo, tem uma coisa errada, tem uma coisa certa, tem uma coisa que depois avisam, mas é interessante, acho que é uma versão melhor do que você ir lá assistir a reunião sem nenhum comentário, né? Então, você que tá vendo esse vídeo aqui, saiba de uma coisa. Primeiro, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Segunda coisa, saiba que neste vídeo aqui, eu vou colocar pontos que eu gostei que foram apresentados nessa primeira impressão ali da proposta, nessa primeira versão da proposta. E eu também vou colocar pontos que eu não gostei, tá? Lá no final eu tento fazer um resumo e dar ali um parecer do que eu achei no geral da reunião. Mas se você é totalmente contra a SAF, se você acha que o Fluminense não deve ser vendido de maneira nenhuma, considera ficar nesse vídeo para você ver que tem pontos positivos também nessa questão da SAF, mas provavelmente você vai discordar. Se você gostou da proposta, saiba que a partir de um determinado momento eu vou começar a falar coisas que eu não gostei dela. E vale a pena você assistir essa parte. Porque gostar você já gostou, mas vem entender por que eu não gostei de uma parte ou outra. E bem como o inverso também. Se você odiou a proposta, não gostou da proposta que foi apresentada, tem um monte de problemas, vale a pena você ver muito essa primeira parte, a parte que eu gostei. Porque aí talvez você ouça e veja opiniões diferentes. Isso talvez te faça mudar um pouco, ou pelo menos ter noção daquilo que você discorda. Beleza? Esse é o objetivo. Então vamos lá. Vou começar primeiro pelas coisas que eu gostei, tá? A primeiro de tudo era a questão de imagem. É que pareceu sério. A gente não tem como garantir que é sério, mas pareceu sério. A aparência da situação era o que eu mais temia. Ser um pilantra prometendo mundos e fundos, vindo um charlatão, um cara que chegasse garantindo coisas que a gente sabia que não ia ser cumprido. Então, a princípio, isso me agradou. Tá? Eu tinha muito medo de vir o charlatão, prometedor, e não me pareceu isso. Não é isso? Não sei. Não sei, eu não conheço totalmente a vida do Carlos Barros, que apresentou lá a proposta, não conheço totalmente ainda a Lazuli Partners, mas a apresentação, a forma como pareceu, o que foi falado, a forma como respondeu as questões, o embasamento que se foi colocado, não me pareceu ser um pilantra, um charlatão de cara, pelo menos não. Outra coisa que eu gostei, a transparência na proposta. Tá? O fato da proposta ter sido publicada imediatamente no portal da transparência do Fluminense, se você clicar aí, ó, for lá no portal da transparência do Fluminense e vier aqui em gestão, Conselho Deliberativo, SAF Fluminense, a proposta tá aqui, ó. As 15 páginas ditas pela galera, 16 porque tem uma frase, né, 16, tá? Você vai ver essa proposta na íntegra, inclusive com detalhes que foram apresentados lá no PowerPoint, mas a proposta está na íntegra no site. E eu acho que isso é uma questão interessante. A gente não viu isso em algumas outras SAFs. Teve SAF que recebeu a cópia da proposta final no dia da parada, no dia da votação, enfim. Toda uma situação extremamente complexa. A gente destrinchou um pouquinho disso na live com o Irmlan Simões, né? Que é um jornalista que pesquisa muito essa área de clube e empresa, desde lá de trás até as SAFs agora no Brasil. Uma live lá no Jornal da KTO 1902, ele fala um pouco disso, tal, de alguns processos de outros clubes. Então, a proposta inicial já ter sido apresentada dessa maneira, acho que dá uma transparência. Você pode reclamar da transparência no processo todo, eles responderam algumas vezes sobre isso, sobre chegou outras propostas, chegaram a conversar com outras empresas, o que estava freando, e no geral foi o modelo do negócio. Enfim, acho que você pode inferir algumas coisas, mas acho que dentro dessa proposta foi apresentado com uma transparência interessante. Fugiram de poucas perguntas ali, tem alguns detalhezinhos que eu falo na parte que eu não gostei.
Os nomes das pessoas divulgados. Não todos, né, mas o nome de famílias ali sendo divulgados. Eu acho que é importante a gente saber quem são de verdade esses investidores. Existia um medo dos investidores de colocarem seus nomes ali e depois, numa má fase do Fluminense, numa época de, enfim, de mau desempenho, mesmo que a gestão fosse boa, o desempenho não viesse no futebol, essas pessoas serem cobradas na frente das suas outras empresas, na frente das suas casas, e isso poderia afugentar um pouco. O fato de ter alguns nomes, e na apresentação o diretor lá da Lazuli diz que foi até difícil convencer as pessoas a botarem o nome ali, acho que pelo menos é um avanço. A gente tem que saber quem são essas pessoas. E os nomes que foram colocados lá, devo gravar um vídeo depois falando sobre aqueles nomes, dão credibilidade. São pessoas que têm uma reputação boa, falando do mercado financeiro. Eu acho que o interessante também foi colocar família. Acho que dá um peso diferente do tipo, não é um negócio. A gente está falando de um investimento de vida. Enfim, pelo menos pro contexto que a SAF do Fluminense quer passar, acho que foi ok. Foi algo que eu gostei. Vamos lá, tá? A gente fala de dinheiro agora. O investimento prometido é condizente com a lógica de arrecadação do Fluminense. Como eu falei no início, eu tinha muito medo de um charlatão. E esse investimento ser condizente, os números que foram apresentados. Se chegasse alguém falando, vamos botar 10 bilhões no Fluminense só no ano que vem, eu ia falar, não faz sentido. O Fluminense não vale tudo isso. E mais do que isso, o Fluminense, isso vai ser uma pilantragem, o Fluminense não vai sobreviver depois. Enfim, eles até mascararam alguns números. A história dos 6,9 bilhões, a gente vai falar mais na parte que eu não gostei. No fim, as respostas estão ali. Mas, por exemplo, eu fiz aqui uma comparação. Quando eles falam lá dos 6,9 bilhões, etc., eles dizem que a folha salarial do Fluminense, a verba que vai ser destinada para 10 anos de folha salarial do Fluminense, que não é dinheiro novo entrando, tá? Vocês vão entender isso depois. Por exemplo, isso aqui. Ó. O Fluminense vai subir a folha salarial. Você compara a folha salarial do Fluminense em milhões de reais, por exemplo, nos últimos anos. A de 2025 é uma projeção, porque o Mário falou que estava com a folha igual a do ano passado. Então eu botei só a mesma coisa aqui, tá? O gasto anual do Fluminense, no ano passado, era de 371 milhões de reais. E o que se diz é que, nos próximos 10 anos, a média vai ser de 468 milhões de reais. Né? Considerando o gasto ali, óbvio que pode ser maior depois, menor antes e tal. Tem alguns detalhes que não estão esclarecidos, mas que eu falo na parte mais... na parte que eu não gostei. Mas assim, você olha isso e fala, cara, beleza, com um mais investimento, com um detalhe, com algumas mudanças, o Fluminense consegue aumentar em 100 milhões a sua folha anual. Não é um número absurdo. E eu tinha muito medo disso, porque eu sei que parte da torcida espera um número absurdo. Mas um número absurdo não é sustentável a longo prazo. Então, enfim, esse é só um exemplo aí de um gráfico. Outra coisa que eu gostei também, para fechar a parte que eu gostei, são duas coisas, que é, primeiro, só poderem retirar o lucro caso o investimento prometido seja realizado. Tem, como eu falei, uns detalhes ali nesse investimento prometido, mas isso está colocado como condicional na proposta. Isso aqui é um negócio, beleza, então se o Fluminense chegar ao nível de arrecadação que eles prometeram que vai chegar, pode retirar lucro, senão não vai retirar lucro. E também, essa aqui é irônico, tá? Vocês vão perceber. Que é ser após a eleição. Isso é uma coisa que eu gostei. Isso meio que garante de maneira clara todo o ritual da SAF com calma. Não vai ser apressado para ser antes da eleição ainda. Inclusive quebrou alguns conselheiros, né? Teve um período lá que o conselheiro foi falar e tal, que você via que ele foi com as folhas impressas, ou seja, já levou de casa. Tinha uma série de questionamentos ali sobre o rito, sobre a AGE, né? Assembleia Geral Extraordinária e tal, sobre mudança de estatuto, que já tinha sido esclarecido antes. Então acho que isso pelo menos foi interessante. Beleza? Sei que estava assistindo até aqui, estava concordando com tudo. Agora eu vou falar coisas que eu não gostei. E você que estava assistindo e que pulou a parte que eu gostei, veio só para a parte que eu não gostei, considera assistir outra parte. Tá? Vamos lá. Coisas que eu não gostei. Tá? Por que eu não vou falar que são coisas erradas? Porque às vezes eu posso estar errado também. Mas às vezes é só um sentimento pessoal, é o meu modo de torcer. Assim como eu falei, tem gente que acha que o Fluminense não precisa virar SAF. E beleza, são só visões. A gente não pode mentir, a gente não pode distorcer as coisas. Mas tem visões de torcedor. Ironicamente, uma coisa que eu não gostei é ser após a eleição. E você vê que eu não tenho solução para isso. Por que isso? Porque
a proposta chegar nesse momento acaba meio que condicionando um pouco o debate da eleição. O Matheus Montenegro deve ser candidato, ou mesmo que não seja ele, né? O Mário vai lançar um candidato nessa eleição, e aí pode ser que vincule essa proposta só o candidato do Mário e etc. Acho que é um tipo de debate meio complexo para se ter justamente num período eleitoral. Mas como eu falei, eu não tenho solução. Eu achei bom chegar agora, achei bom ser depois e achei ruim também. Só são coisas que eu gostei e não gostei. E me parece também que há um objetivo, vou falar isso mais depois na parte aqui do questão do CEO, parece que há um objetivo também da venda ser realizada em outra gestão para dizer que não houve conflito de interesse em relação ao Mário estar realizando a venda e ele assumir um cargo depois. Mas isso só me parece. Outra coisa que eu não gostei muito, a falta de clareza ao explicar o tal dos 6,4 bilhões. Essa imagem aqui circulou em tudo quanto é coisa, eu recebi isso em 2 grupos de WhatsApp que não tem vínculo com o Fluminense, falando ali a maior transação da história do esporte brasileiro, dizendo que o montante total da transação é de 6,9 bilhões de reais. A gente já tinha ouvido falar sobre esse valor de mais de 6 bilhões naquelas matérias que vinham saindo no Lauro Jardim e que eu já falei aqui algumas vezes. Para mim, fica bem claro que são matérias vazadas, divulgadas, para ponto de com o objetivo de fazer o torcedor do Fluminense receber melhor a proposta da LZ Esportes, da Lazuli. Tinham esse claro objetivo, inclusive com uma agência de marketing preparada para isso. E o valor de 6,9 bilhões, ele enche o olho do torcedor. E aí, isso é uma coisa que eu não gostei, porque aí caiu um pouquinho contra aquele primeiro ponto que eu falei que gostei, que era a questão do ser sério, do ser transparente, do ser claro. Explicando de maneira breve, eu devo gravar um vídeo explicando essa proposta com mais clareza, mas eu li a proposta e, basicamente, a lógica é o seguinte. O Fluminense vai receber um aporte de 500 milhões de reais do dinheiro levantado pelos caras que estão investindo. Tá? O investimento que vem é de 500 milhões de reais. E ao longo de 10 anos, a partir do momento que a proposta for aceita e que for tudo assinado, eles vão ter 10 anos para poder investir 6,4 bilhões de reais no futebol do Fluminense. Só que de onde vai vir esse dinheiro para poder investir isso? Da geração de caixa do próprio Fluminense. Então, ao final vamos dizer que aprovou a proposta agora, no final de 25. No balanço de 2026, vai ter que vir lá que o Fluminense aportou 10 milhões de reais em contratação de jogadores, por exemplo. Ao final dos 10 anos, essa soma, por exemplo, de contratação de jogadores, aí na tela aí, vai ter que, por exemplo, ao final de 10 anos, tem que ter 1,1 bilhão de reais em compra de jogador. Ao final de 10 anos. Pode ser que seja 10 milhões no ano que vem, 10 milhões no outro, e lá no final compra 1 bilhão num ano só. Mas ao longo de 10 anos tem que ter 1 bilhão e 100 milhões de reais na compra de jogador. Aí você fala, Gabriel, mas esse dinheiro vai vir de fora? Quem vai botar esse dinheiro? Não, esse dinheiro é o próprio Fluminense gerando. Eles, como administradores, vão ter que efetuar compra para bater, ao longo de 10 anos, 1,1 bilhão de reais. A mesma coisa em relação a salários. Ao longo de 10 anos, na administração da LZ Esportes, o Fluminense vai ter que gastar com salários, 4 salários, no caso de elenco, comissão técnica, e ali está envolvido premiação também, que é uma coisa que não está no PowerPoint, mas está no contrato. Lá, por exemplo, no contrato fala folha salarial do elenco profissional da comissão técnica, incluindo encargos sociais, trabalhistas, premiações e gratificações no valor de 4,7 bilhões ali aproximadamente, né? Então, ao longo de 10 anos vai ter que ser investido isso. Pode ser que a folha salarial do ano que vem do Fluminense seja de R$1 e na folha, no 10º ano, eles paguem tudo de uma vez só. Não existe esse detalhamento. Mas acho que o mais importante de ser falado aqui agora, e que foi o que me incomodou, foi a falta de clareza por quê. E eu vou te mostrar como é que isso faz uma diferença considerável na hora de se passar. Quando estava sendo feita a apresentação, a galera estava acompanhando lá na live comigo aqui no Raiz Tricolor, e aí eu fiz uma enquete no canal, né? Falei, botei a enquete pra galera votar, falando, você gostou da proposta apresentada? Logo depois que a proposta foi apresentada, muita gente tava achando
que a proposta dizia a respeito de 6,9 bilhões de dinheiro novo. Então o Fluminense, além daquilo que ele arrecada, além daquilo que ele gera, que já existe, 6,9 bilhões de reais seriam incluídos no Fluminense em 10 anos. E aí a resposta da pergunta foi essa daí, ó. 45% gostou um pouco e 33% adorou. Falta 1% porque o YouTube tem esse bugzinho aí. Mas, ou seja, 78% ou 79% tinha gostado da proposta. Quando eu fiz de novo, depois de esclarecer que, olha, gente, não é dinheiro novo. Isso é reinvestimento. Mudou um pouquinho. Ainda a maioria gostou da proposta, né? 62% ou 63%. Mas perceba que tem uma diferença aí de 14% na quantidade e principalmente 12%, aliás, de 14% não, 16% a menos, sendo 12% só no adorei. Então, assim, as pessoas, depois que eu expliquei um pouco aqui, depois que foi explicado também nas perguntas dos conselheiros, as pessoas entenderam um pouco e mudaram um pouco de opinião. Então, acho que faltou clareza. E me pareceu uma falta de clareza, aí é o ponto que eu não gostei principalmente, uma falta de clareza intencional para gerar manchetes, né? Isso, pra mim, tá, na minha opinião, só serve, essas manchetes, elas só servem para pegar o torcedor que acha que o Fluminense vai ter um sugar daddy, que o Fluminense vai ter um mecenas que vai chegar botando 7 bilhões de reais no Fluminense. E esse cara vai se decepcionar depois achando que o Fluminense agora tem 7 bilhões para ir no mercado e contratar o Mbappé, o Ronaldinho Gaúcho, criar uma máquina do tempo para o Ronaldinho Gaúcho voltar a 2006 jogando no Fluminense agora, porque tem dinheiro infinito. E não é isso. Não é isso. O dinheiro que o próprio Fluminense gera, o que eles estão prometendo? Tá? Estão prometendo que vão investir esse dinheiro e que o Fluminense vai gerar esse dinheiro. Os 500 milhões de reais eles vão aportar, é o dinheiro novo, mas o resto o próprio Fluminense vai gerar. E aí entra outra coisa que eu não gostei, que é a falta de penalidade em caso do não cumprimento do investimento total de 6,4 bilhões em 10 anos. Esse investimento ele não é por ano, tá? Ele tem que ser feito em 10 anos. E aí se você olha o contrato, mais uma vez eu volto para o contrato, só diz o seguinte: as partes reconhecem que o valor do investimento estimado acima poderá ser revisitado e, se necessário, ajustado de forma conjunta à luz da evolução das negociações de transação. Beleza, é que esse valor não está fechado, você pode ter ali uma reavaliação e tal, enfim, ok. Ademais, as partes concordam que, desde que os orçamentos anuais e os níveis de endividamento da SAF se mantenham alinhados com o referido plano de negócio nos próximos anos, ou seja, nada saia muito da curva, o investidor envidará os melhores esforços para que a SAF cumpra com os investimentos propostos. Ou seja, o investidor promete que vai se esforçar muito para a empresa, né, cumprir esses investimentos que foi prometido de 6,4 bilhões. Estão falando que vão se esforçar muito. E ficando expressamente vedado, ou seja, proibido, a distribuição de dividendos, lucro, até que tais investimentos tenham sido feitos integralmente realizados. E só diz isso. Ou seja, a única coisa que está vedada aqui é eles retirarem lucro da empresa se em 10 anos eles não fizerem o investimento completo. Não tem e eu acho que isso precisa vir na proposta final, uma definição de quanto tem que ser investido até, assim como tem dos 500 milhões que vão ser aportados, que 250 milhões vão ser imediatamente, logo depois da assinatura do contrato, e a outra parte em até 2 anos, pô, nesse primeiro, esses 6,4 bilhões tem que ter uma delimitação por ano também, né? Acho que é o tipo de coisa que ficou levantado. Por exemplo, tem uma coisa que eu até gostei, que eu não mencionei na parte que eu gostei, mas é que eles não podem vender o percentual que eles estão comprando da SAF. E só deixando claro, esse percentual que eles estão comprando ali tem uma coisa atrelada à dívida. Essas implicações um pouco mais técnicas eu não tô fazendo nesse aqui, tô só falando que eu gostei e não gostei, ok? Eles não podem vender nos próximos 5 anos. Eu acho bom, porque você não compra, já revende, a gente não sabe para quem tá indo depois. Mas, por exemplo, os investimentos são delimitados para 10 anos. Então eles podem comprar, não fazer nenhum, só fazer esse aporte de 500 milhões que é obrigatório, não fazer nenhum desses reinvestimentos que estão prometendo, porque pode ser feito em 10 anos, não precisa ser feito nos 5 primeiros, e com 5 anos dar uma valorizada no time e revender.
Isso pode acontecer? Acho que isso precisa ficar melhor delimitado. Outra coisa que eu acho que também não gostei muito foi a falta de explicação sobre como irão aumentar a receita a ponto de cumprir a promessa do aumento de despesa. Porque eles prometem que vão aumentar muito a despesa, e aí aqui eu vou botar o outro gráfico que eu fiz. Na verdade são 2 gráficos, né, que me chamaram a atenção. Um eu já botei na tela, que é esse daqui, que é o da folha salarial. Percebam aí que vai ter um aumento, mas como eu falei, é um aumento robusto, né? Isso é uma média, tá, gente? Nos próximos 10 anos essa é a média. Também não está dito se esse valor vai ser corrigido, porque daqui a 10 anos esse valor, né, nosso dinheiro vai valendo menos a cada ano, né? Eles não falaram ainda como é que vai ser esse aumento de 100 milhões, por exemplo. Né? Tipo, isso vai ser só a boa gestão. Mas já não tem uma boa gestão, que eles inclusive elogiaram e estão querendo manter. Não, é o aporte de 500 milhões de reais que vai fazer a dívida diminuir. A gente vai usar esse aporte todo para diminuir a dívida? Isso vai ser uma diminuição que vai gerar essa grana toda por ano? Não, vão ter aportes pessoais dos investidores que estão chegando, vão ter mais aportes. Em nenhum momento isso foi citado. Vai ser isso mesmo? Como é que vão ser isso? Esses caras vão ter, vão ficar com um percentual maior dentro do fundo? Enfim, não foi explicado como que eles vão fazer para ter, por exemplo, na média, um salto de mais de 100 milhões de reais de folha. Eles até exemplificam que a folha atual é em torno de 20, e no ano passado era de 20 milhões de reais. Lembre-se disso, 20 milhões de reais de folha salarial que o Fluminense tinha no ano passado mensal. Tá? E esse ano eu estou igualando aqui nesse gráfico, mas provavelmente teve acréscimo agora com as contratações no meio do ano. Como que eles vão saltar 100 milhões de reais em média? Eles vão passar para 26 no ano que vem, 28. Mas, no geral, são 4,7 bilhões para 10 anos. Então, na média, vai dar 470 milhões. Como é que vai fazer? Como vai fazer esse salto? De onde vem o dinheiro para fazer esse salto? São aportes de dos investidores? Aí eu já dou... Opa, peraí. Então, a gente vai viver da galera botando dinheiro deles. E a hora que tirar dinheiro deles, não botar mais, a gente não tem como sobreviver. Então, enfim, isso não ficou claro. Como vão aumentar essas receitas? E aí outra coisa também que foi a questão dos números divulgados lá, por exemplo, contratações, tá? A média que eles botam lá eles botam um valor para 10 anos de 1,1 bilhão em contratações, para 10 anos. Se você dividir isso numa média para os 10 anos, são 114 milhões por ano ali, 110 milhões por ano. Só nessa temporada o Fluminense já gastou 214, isso com a condicional de que a gente não sabe o valor do La Vega, tá? Tem esse detalhe aí. O valor do La Vega pode ser maior, mas é um dos que a gente não sabe. E, enfim, a gente não sabe se Luvas vai para essa parte aí. Ou se vai para a questão de salário do jogador. Então, achei a verba para contratações não achei tão alta. Achei condizente com a lógica. Mas não achei tão alta também, enfim, não me impressionou. Falta de clareza sobre o pagamento da dívida. Também foi outra coisa que eu não gostei muito. Eles estão comprando com a dívida, beleza. Mas como eles vão pagar se o aporte é só de 500 milhões de reais? E a parte disso ainda vai para investimento no time de futebol mesmo, para Xerém, etc. Isso eles vão amortizar. Eles falaram que vão renegociar as dívidas, etc. Já deve ter uma amortização, está em 800 e poucos milhões. Deve ter uma queda já no valor, porque o Fluminense vai utilizar o valor da cota do Mundial para reduzir ainda mais essa dívida. O Fluminense ficar ainda mais com um percentual na questão da venda da associação e tal. Mas assim, como é que vai ser essa questão? Quanto vai ser destinado? Quanto vai ser renegociado? O objetivo é fazer esse pagamento em quanto tempo? O objetivo é primeiro fazer o pagamento para depois vir mais forte nessa questão das contratações e do aumento da folha salarial? Ou é exatamente o inverso? É tentar fazer o que chamam de alavancagem, né? Não, pegar o dinheiro todo que vai ter para investir no time de futebol, fazer um cado de dívida e comprando o jogador para ter um time muito forte. Esse time muito forte vai gerar mais dinheiro e depois a gente paga a dívida. Ficaria preocupado se fosse essa parte. Eles não explicaram também, não está no contrato a forma como vão trabalhar isso. E por último, que acho que todo mundo já está sabendo, todo mundo já fala, que é a questão de conflito de interesse, né? Tem um desejo claro, já falado em entrevistas do Mário Bittencourt, de ser o CEO, e dessa vez ficou também na fala deles um desejo claro de ter o Mário Bittencourt, o Carlos, eu toda hora quase falo Carlos Barbosa, o Carlos Barros, também deixou bem claro que tem o interesse de ter o Mário, se não como CEO, como diretor de futebol, mas com um cargo de chefia
na parte do futebol. Eu já falei isso algumas vezes, assim, e também a questão da explicação, tá? Outro conflito de interesse também, que é a questão de uma explicação melhor para um dos controladores do advisor, que é o BTG, ou seja, o André Esteves, um dos controladores do BTG, ser, na pessoa física, um dos acionistas do fundo comprador, uma explicação melhor do que só nós somos idôneos, nós temos uma reputação muito boa, por isso confie na gente. A explicação que eles deram é essa. Como eu já falei, isso para mim é um conflito de interesse nos dois casos. Eu acho que o André Esteves tende a ser um bom investidor e acho que o Mário Bittencourt tem sim credenciais para ser um CEO de clube de futebol hoje no Brasil. Dito isso, existe conflito de interesses e eu não consigo achar diferente disso. Para mim, existe e é um cenário complicado. Eu não posso chegar numa... Isso aconteceu uma vez comigo, inclusive. Que eu levei... Meu carro estava com problema numa parte elétrica, eu levei para consertar. O cara que examinou tudo lá na oficina dele falou, olha, vai ter que trocar uma peça que custa 2.000, o trabalho para trocar é R$800, que a gente tem que abrir tudo, etc, etc, etc. Quer me vender esse carro? E aí, no final das contas, eu vendi o carro para ele. Eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha se aquele carro tinha aquele problema mesmo, se aquele carro ia ter todo esse trabalho mesmo para trocar, se ele estava realmente com tudo aquilo. Por quê? Porque tinha ali, né? Ele avaliou, a empresa dele avaliou, né? A oficina elétrica dele avaliou e ele fez a compra para ele, não para a oficina. Mas óbvio que não é exatamente a mesma coisa. O André Esteves tem vários sócios, tem uma reputação muito melhor do que o autoeletricista aqui de Rio Bonito. Mas é um conflito de interesses que vai ter e que acho que é assim um problema. Não foi amplamente explicado, foi muito mais nessa de, olha, nossas credenciais, nós somos um banco muito conhecido, somos um banco que tem várias operações e isso jamais passaria pela nossa cabeça ter um favorecimento, não faria nenhum sentido. Foram as explicações que eles deram. Como eu falei, são coisas que eu não gostei. Não quer dizer que são coisas erradas, são coisas que eu não gostei. E nesse caso, eu acabo não gostando muito disso. É isso, tá? Concorda, discorda, tem mais coisa que você gostou, mais coisa que você não gostou. Coloca aqui embaixo nos comentários, deu muito trabalho gravar esse vídeo, 27 minutos de vídeo depois de fazer quase 5 horas de live, mas é uma cobertura muito importante, é um cenário muito importante que a gente tem que ter. E para fechar, vocês vão se lembrar que eu gravei um vídeo hoje mais cedo falando do Rodrigo Capello e das 7 perguntas que a gente tem que fazer. Né? Primeiro, uma pergunta básica, que é se você quer que vire SAF ou não, mas essa aí é uma pergunta que vocês aí que tem que responder. No geral, das outras 6, eles responderam qual o tipo de investimento e quais são os valores. A resposta foi feita, apesar da malandragemzinha ali que eu falei dos 6,9 bilhões. Quem são as pessoas que vão investir? Não sinalizaram todas, mas sinalizaram boa parte. Isso também achei positivo. Qual a reputação e o lastro que essas pessoas têm? Os nomes estão lá e a maioria tem ali, né? Eu não falo todos porque eu não pesquisei todos, mas a maioria é bem conhecido nesse mercado também financeiro, talvez não tanto do futebol. Qual o valor que de fato eles vão botar? Isso não foi respondido ainda, carece um pouco mais dos esclarecimentos ali acerca das penalidades para esse não investimento. Qual a responsabilidade que eles assumem em relação à dívida? Isso acho que está meio que respondido, mas a dívida está ficando com a SAF ainda. E qual é a obrigação que é colocada em relação à folha salarial? Né? Valor mínimo, quanto tempo? Isso a gente não tem os detalhes, só tem um valor bruto de 10 anos. São perguntas que a gente vai precisar ter todas elas com respostas bem definidas para eu poder, no final das contas, apertar sim. Mas vou ser sincero, tive mais respostas positivas, tive mais avaliação positiva sobre essa primeira análise da proposta do que negativa. Coisas que eu não esperava que fossem esclarecidas ou que eu não esperava que fossem me agradar, me agradaram. Algumas ainda carecem de mais detalhe para eu poder vir para cá e falar, vou votar sim, votaria sim nessa SAF. Como eu estou falando esse tempo todo, parta do não. Parta do não. E se deixe ser convencido por eles. Se você não for convencido e não estiver tranquilo para fazer, a resposta ainda é não. Tá? É o conselho que eu estou dando direto. Mas, como eu falei, pelo menos do que eu vi nessa primeira análise, foi um pouco mais positivo do que eu esperava. Vamos aguardar para ver se a gente tem mais detalhes. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.